Talvez você saiba, talvez não, mas há alguns meses, há uns 7 meses mais ou menos, eu tive um nenê. E muitas pessoas me perguntam, me questionam, né? O que eu diria para o meu filho se ele quisesse, se ele tivesse a vontade de ser piloto. E muito possivelmente essa informação ajude não só ele no futuro, caso ele precise, mas também você que está pensando aí na formação de piloto ou até mesmo já iniciou a sua formação e pode estar meio perdido precisando daquele conselho de mãe. Então solta a vinheta e vamos falar sobre isso. A profissão de piloto, como muitas outras profissões, é uma profissão que exige muito, não só no que se refere a investimento de tempo, mas também investimento financeiro e muito mais do que isso, planejamento. Eu sempre digo que o maior obstáculo das pessoas é o planejamento e não a questão financeira. E uma série de outros pontos que eu separei aqui para destacar, que eu acredito fortemente que seja a grande diferença, a grande virada de chave entre aquelas pessoas que têm sucesso na aviação e as pessoas que começam e acabam desistindo no meio do caminho. E para trazer essa resposta de forma muito completa e de forma muito objetiva, eu trouxe aqui 5 pontos que você precisa observar na sua vida, desenvolver na sua vida, para que você tenha sucesso nessa carreira. E talvez você acredite que eu vá falar aqui sobre pontos extremamente técnicos, e sim, existem algumas coisas técnicas que precisam ser muito bem observadas se você quer ser um piloto bem colocado no mercado de trabalho, mas existem coisas que são ainda mais importantes. E para aqueles que ficarem até o final desse vídeo, a gente vai ter um bônus ainda, uma informação adicional que vai complementar o raciocínio desses 5 pontos extremamente importantes. O primeiro ponto que você precisa observar na sua vida é a disciplina. Não, você não vai se tornar a pessoa mais rápida, a pessoa mais ágil, a pessoa mais inteligente do dia para a noite. Você precisa ter disciplina e, mais do que isso, a autodisciplina, que é aquela disciplina que vem de dentro, uma motivação interior. Muitas pessoas podem te ajudar, eu mesma posso te ajudar com esse vídeo e com todos os outros vídeos que a gente tem aqui no nosso canal do YouTube, mas nada disso vai adiantar se dentro de você não existir a disciplina e uma motivação inabalável. A gente passa por muitos obstáculos ao longo da nossa formação, seja aviação ou seja qualquer outra formação. Vai exigir, como eu falei, tempo, vai exigir dinheiro, vai exigir dedicação, leitura, vai exigir muito de você. E se você não tiver disciplina, você não vai conseguir chegar nem na metade desse curso. E eu não tô aqui para te apavorar, mas eu tô aqui para te falar a verdade, que muitos cursos por aí não gostam de revelar com medo de perder alunos. Mas o meu intuito aqui é com você, é com a sua formação, com a qualidade do seu treinamento. Então, eu preciso te contar que a disciplina é fator decisivo para você ter sucesso nessa profissão. E talvez você não se considere uma pessoa autodisciplinada, uma pessoa disciplinada. E talvez você não se considere ainda, mas se você tomar agora a decisão de ser uma pessoa disciplinada e todas as suas atitudes forem nessa direção, em pouco tempo você vai se acostumar com isso e você vai começar a colher os benefícios de ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que pensa a longo prazo, uma pessoa que se torna a sua melhor versão a cada dia. Você apenas precisa tomar uma decisão e se comprometer com ela todos os dias, aconteça o que acontecer. Você precisa a cada dia estar se aproximando do seu objetivo maior. Muitas vezes isso pode ser apenas estudar uma determinada matéria, realizar uma determinada prova, se deslocar até a instituição de ensino para fazer a sua hora de voo, fazer um voo de avaliação, trocar uma ideia com um colega. O importante é que você esteja em movimento, que você esteja evoluindo e disciplinado para seguir nesse caminho, independente do que aconteça. Porque sim, vão acontecer obstáculos, sim, você vai ter dias que você vai acabar se frustrando, que você vai pensar em desistir, mas a disciplina precisa ser maior do que isso.
O segundo ponto que você precisa desenvolver na sua carreira, na sua formação de piloto, é o foco. E mais importante que isso é o foco naquilo que você pode controlar. Existem milhões de coisas que podem acontecer com você e você não tem nenhum controle sobre isso. E isso pode ser desesperador se você não tiver a consciência do que você pode de fato controlar. E claro que uma coisa acaba estando relacionada com a outra. O seu foco está sim ligado com a sua disciplina. Quanto maior a sua disciplina, mais fácil é você ter foco. E claro que se você tem uma data, se você tem uma prova, é muito fácil se manter focado. Mas ao mesmo tempo, se você não tem essa marca necessariamente ali na frente, é muito fácil você se perder do seu objetivo de longo prazo. Por isso é muito importante que você tenha claramente definido qual é o seu objetivo de longo prazo, qual é o seu porquê, por que você persegue esse objetivo, por que você acorda todos os dias, por que você caminha cada dia na direção desse sonho. Guarde o seu objetivo de longo prazo dentro da sua alma e caminhe todos os dias mais perto para a direção dele, independente do que aconteça. Mantenha o seu foco. O terceiro ponto é que você precisa buscar movimento, você precisa buscar estresse. Como assim, Karen? Buscar estresse? As pessoas querem se livrar do estresse. As pessoas acham que o estresse é negativo. O estresse ele só vai ser negativo quando você tiver excesso dele. O estresse é a força que faz tu te movimentar em uma determinada situação. Nada de grande acontece na zona de conforto sentado no sofá. É muito importante que você se mantenha em movimento, se mantenha se relacionando com pessoas, conhecendo, conversando, estudando, se colocando em situações desafiadoras, porque é ali que você vai crescer. Quando você experimenta o estresse, você reage, é natural, é biológico, faz parte do ser humano. Toda vez que você se coloca numa situação desafiadora, que o seu nível de estresse aumenta, você automaticamente evolui. E existe um conceito muito interessante que vem se falando bastante, que é a resiliência, que é a capacidade de se adaptar a situações difíceis. Mas existe um conceito ainda mais interessante, que é a antifragilidade, que é a capacidade que as pessoas têm de melhorarem, de evoluírem na adversidade. Então eu me deparo com uma situação difícil e eu não só me adapto a ela, mas eu melhoro as minhas habilidades, eu aprendo, eu entendo que é no momento difícil que eu começo a me desenvolver, que eu começo a mudar de nível no que se refere às minhas habilidades. E se você entender isso, você literalmente zerou o jogo da vida, porque todas as adversidades passam a ser oportunidades de evolução e não mais de sofrimento. Não lute contra o estresse, ele é inevitável. Aceite, resolva o problema, então alivie o estresse. Use o estresse a seu favor para aprender, para ficar mais atento, para raciocinar melhor e ser uma versão melhor de você mesmo a cada situação difícil que você encontra. O quarto ponto, e talvez o mais importante, é tenha controle do seu tempo. A maioria das pessoas não consegue aproveitar o seu tempo de forma eficiente, de forma efetiva, para lhe levar mais próximo do seu objetivo a cada dia. As pessoas têm as mesmas 24 horas. Você já se perguntou por que algumas conseguem aproveitar esse tempo e evoluir e outras não conseguem, parece que estão sempre correndo atrás do relógio? Isso não tem a ver com falta de tempo, isso tem a ver com falta de prioridade, com falta de organização. Quem me conhece um pouco mais sabe a quantidade de coisas que eu gerencio, que eu organizo, ainda mais agora, né, tendo um filho, voando na companhia, cuidando do trem de pouso, dos bastidores, da frente das câmeras. Existem uma série de atividades relacionadas a essa função e a outras. E muita gente me pergunta: Karen, como é que tu dá conta de tudo? Karen, tu é multitask. Não existe multitask, não existe fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já foi comprovado que o nosso cérebro ele não faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. O que a gente tem é uma capacidade de focar e desfocar rapidamente, mas ninguém executa duas ações ao mesmo tempo. O que acontece é que eu aprendi a gerenciar o meu tempo. Então busque aplicativos, formas de organização. Você pode se organizar melhor com uma agenda escrita no papel, ou você pode buscar um software,
algo que esteja na tela do seu celular que faça mais sentido para você. Não existe uma receita de bolo. Cada pessoa se organiza de uma forma melhor, mas o importante é que você tenha noção do que você precisa executar, quais são as prioridades e como que você vai organizar isso ao longo da sua semana. E mais importante do que organizar é executar. Se você tem uma lista, realize a sua lista, não fique procrastinando, deixando para depois, escolhendo qual tarefa você precisa fazer. Senta a bunda na cadeira e faz. Só a ação é capaz de lhe levar mais próximo para o seu objetivo. E ainda nessa parte de organização, algo que eu gosto de sugerir sempre para as minhas equipes é organizem tarefas semelhantes. Então, se você vai sair de casa, já aproveita para fazer tudo que você tem externamente para fazer naquela semana. Se você vai comunicar através de áudios do WhatsApp uma série de pessoas, coloca isso para ser feito tudo junto. Por quê? Porque aí você está canalizando a sua energia para um determinado tipo de tarefa. Se você vai estudar, estuda tudo que você precisa em um determinado bloco de tempo. Se você vai ler, coloca as leituras todas juntas. Isso faz com que você entre no modo leitura, ou no modo conversa, ou no modo planejamento, no modo execução, no modo compromissos externos. Então, se você consegue categorizar as atividades que você precisa realizar, fica muito mais fácil. E antes da gente partir para o nosso bônus, a quinta e última recomendação que eu daria para o meu filho, caso ele quisesse ser piloto, é tenha um plano estratégico. De nada vai adiantar você ter uma agenda bem organizada, você ter foco, você ter disciplina, se você não souber o que você vai fazer, por que você vai fazer, quando você vai executar, como você vai executar e onde você vai executar. É extremamente importante que você tenha um plano estratégico bem definido. Eu também não tinha dinheiro quando eu comecei a minha formação. E esse é o maior obstáculo das pessoas quando pensam na formação de piloto. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não consegue enxergar que uma formação particular, uma faculdade particular convencional hoje no Brasil, custa quase a mesma coisa, muitas vezes até mesmo mais do que a formação de piloto. A diferença é que numa faculdade, normalmente, tu recebe um boleto mensal e numa formação de aviação é você mesmo que precisa organizar o pagamento, o sequenciamento do seu treinamento. E isso pode ser visto como algo ruim para algumas pessoas que não sabem ou não têm orientação para fazer esse planejamento, mas pode ser visto como um ponto muito positivo para quem é inteligente, para quem calcula, para quem pesquisa, para quem vai atrás. Porque se você é o responsável por organizar o seu treinamento, isso significa que você pode aumentar a velocidade ou reduzir a velocidade de acordo com as suas possibilidades. E claro que isso precisa ser feito de uma forma estratégica. Você não pode pular etapas, você não pode pausar em momentos que você precisa de um voo mais frequente, de um voo mais constante. Então existem sim momentos estratégicos e formas de fazer isso funcionar. Mas é muito importante que você tenha essa consciência, busque referências. Aqui no nosso canal do YouTube tem centenas de vídeos que podem te ajudar. E se você tiver interesse em se aprofundar ainda mais nesse tipo de conteúdo, nós somos a primeira escola online especializada na formação de pilotos. E eu tenho certeza que, independente da etapa que você esteja da sua formação, a gente pode te ajudar. Seja com cursos técnicos como piloto privado e piloto comercial ou outros, seja em cursos não técnicos ou cursos complementares, como é o caso do Rumo Certo ou do Piloto Preparado, ou ainda outros que a gente tem para lançar. Aqui embaixo na descrição desse vídeo vão ter todas as informações, todos os links que você precisa para conhecer todas as soluções que existem para você. O Trem de Pouso é formado por professores que ministram as aulas e que estão atuando diariamente na aviação como pilotos. Então a gente consegue trazer para o nosso aluno que está iniciando, que está na metade ou até mesmo no final da sua formação, a realidade do que existe no mercado de trabalho e como que ele precisa se preparar independente do curso que ele esteja fazendo. Nosso viés é sempre alinhado com as exigências do mercado de trabalho. Claro que as provas da ANAC são importantes, mas o nosso foco não é passar na ANAC. O nosso foco é que você seja um excelente aviador, voe de forma segura e esteja preparado para o mercado de trabalho.
Então, para quem ficou até o final desse vídeo, eu gostaria de deixar a orientação deste livro. Muito do que eu falei aqui foi revisado neste livro aqui. E ele traz, claro, que uma série de outros pontos que são extremamente importantes para quem quer ter uma vida mais disciplinada, uma vida norteada por valores, por princípios e ser, de fato, a sua versão melhor a cada dia. Não competindo com os outros, mas competindo consigo mesmo e tendo uma vida realmente plena, disciplinada e norteada por muitos valores. Esse livro aqui é sensacional, Disciplina e Liberdade, do Joko. Vocês encontram em qualquer livraria, na internet também, com muita facilidade, e é um livro que eu confesso para vocês que eu li ele em menos de um dia. Eu já li algumas vezes e ele serve como referência toda vez que eu preciso de alguma fonte de inspiração, de alguma força e algum norte. Então, super recomendo. Espero que vocês tenham entendido o viés que eu quis dar aqui, né? A gente fala de formação de piloto e muitas vezes a pessoa acha que a gente vai vir só com habilidade técnica, com pé e mão, em qual aeroclube seguir, em qual plataforma fazer o seu curso. Só que, na verdade, a formação de piloto ela exige muito mais do que isso, né? E eu acredito fortemente que qualquer profissão que tu queira ser verdadeiramente bom vai te exigir esses 5 pontos. E eu tenho certeza que esse livro aqui vai complementar a tua leitura. Lembra de deixar o teu comentário, a tua curtida, conferir os links aqui referentes aos cursos se você se identifica com a nossa filosofia de treinamento. Trem de pouso baixado travado e eu te vejo no próximo vídeo.